Tudo bem? Bom, eu já vou falar para que eu tô aqui. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as atividades de língua portuguesa que eu passei no finalzinho da semana passada a respeito do uso da letra R, 2 R's. Eu dei uma olhadinha agora na plataforma, agora de manhã, e vi que a maioria conseguiu fazer, do jeito que eu pedi, separar aquelas palavrinhas do quadro nas listas, Vocês tinham que ler as palavrinhas do quadro e separar, observar aquelas palavrinhas e fazer 3 listas no caderno. Separar as que começavam com R, as que tinham R ou 2 R's no meio da palavra e as que terminavam com R. Bom, eu vi que a maioria fez. Alguns até fizeram 4 listas, Fizeram outra classificação, separaram aquelas que tem 2 R's, Não tem problema. Para iniciar o assunto, eu fiz uma lista assim pequena, com algumas palavras pra gente fazer a leitura primeiro, tá? Então, quando a gente faz a leitura dessas palavras, olha, aqui a primeira palavrinha: rato, rodou, carro, rede, parede, faro, escuro, arroz, barro, beterraba, resto. Vocês observaram, quando nós fazemos a leitura dessas palavrinhas, o R, aqui esse R, aqui também é um R só. Ele apresenta o mesmo som? Ó, eu vou ler de novo. Rato, faro, iro. Não, Ele tem um som. O jeito de eu pronunciar é diferente. Mas por que será que tem essa diferença? E quando tem 2 R's, ó? Beterraba. Aqui no meio da palavrinha, ó. Aqui também tá no meio. Só que aqui é fraquinho, ó. É faro. Fraquinho. Olha aqui como que vibra forte. Barro. Aqui também é forte. Rato. Só que aqui tá no comecinho da palavra. Então é um R só. Então, vai prestando atenção nessas dicas que eu tô dando. Por quê? Porque na primeira atividade, que era o quadro de palavrinhas, para separar em listas, vocês, 3º e 4º ano, eu dei a mesma atividade para as 2 turmas. Até a gente ia conversar sobre isso um pouquinho na aula ao vivo, amanhã, porém, vocês viram que amanhã nós não teremos a nossa aula ao vivo, Vai ficar para a semana que vem. Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo, para vocês entenderem melhor, tá? Na primeira atividade que eu pedi, vocês iam separar em listas e depois, olha só, tá escrito aqui na instrução da atividade. Depois de organizar todas as palavras nas listas e observando as palavras, o que vocês descobriram, registre no caderno e depois enviar a foto. Eu, pela olhada que eu dei, assim, eu não corrigi todos certinhos ainda, palavra por palavra, mas eu acho que ninguém registrou. O que vocês descobriram? Isso que eu falei agora, a respeito do jeito que a gente pronuncia, Quando vocês separaram nas listas. Por que é fraco, por que é forte? Vocês observaram alguma coisa? Então, o que eu fiz? Eu fiz a minha lista, as minhas listas, Eu fiz 3 listas. Depois eu vou, pessoal, tirar a foto dessa lista aqui e vou postar junto com o vídeo, tá?
para vocês conferirem aí também, tá bom? Mas eu vou deixar meu comentário lá, correção, na atividade de vocês. Mas é importante vocês darem uma olhada aqui na lista que a professora fez, tá bom? Então, a partir do quadro das palavrinhas, eu fiz as minhas listas. Então, eu fiz R no início da palavra, as palavrinhas que tinham R, dois R's no meio e as palavrinhas que tinham R no final. Ah, mas professora, tem palavra que tem R no começo? Tem R no começo, tem R no final. Eu coloquei nos dois lugares. Então, tem palavrinha, por exemplo, raspar. Ela tá aqui no começo e ela tá aqui porque ela tem R no final também. Eu coloquei ela duas vezes, tá? Redigir também, ó. Ela está aqui e está aqui. Ela tem R no começo da palavrinha, no final ela também tem R. Bom, observando a lista, eu tinha que fazer meus comentários depois no caderno, embaixo da lista. Das listas, né? Então, vamos por partes. Deixa eu até dobrar aqui. Vamos observar aqui as palavrinhas. Deixa eu dobrar melhor. Só um minutinho. Eu não quero que vocês se confundam com as outras palavras, tá? Depois vocês vão observar melhor no caderno de vocês também. Olha. R no início, né, da palavrinha. As palavras que começam com R. Então, eu fui olhando lá no quadro e colocando aqui. As que começam com R. Então, olha, eu vou fazer a leitura. Rainha, ruim, rocha, recheio, rodovia, resposta, renda, ritmo, receita, raspar, redigir, resumo e rouco. Que é a professora, né? Professora rouca. Bom, o que nós podemos escrever aqui que nós observamos aqui? As palavras que começam com R. Eu não vou escrever aqui. Vocês vão escrever para mim. No caderno de língua portuguesa, não é lá no comentário da turma, no mural, nem no comentário particular. Eu quero que vocês escrevam no caderno. Eu vou deixar a orientação certinha ali nas instruções. Vocês vão escrever no caderno de língua portuguesa. Embaixo aqui da lista, põe aqui embaixo. Como que é o som dessas palavrinhas que começam com R? Elas começam com um R só? Tem alguma que começa com dois R's? Não. Existe palavra que começa com dois R's? Nenhuma. Então pode escrever isso aí. Não observamos, não existem palavras que começam com dois R's. Então isso já é uma dica. Não pode esquecer mais. Então vocês vão escrever aí, tá? Não existem palavrinhas que começam com dois R's. Então, na hora de escrever, rainha, rei, ruim, essas que estão aqui, por exemplo, já são exemplos. Não podem errar mais e escrever com dois R's, né? Então, o som dela sai forte, o som das palavrinhas. Então, vocês vão escrever aí, que vocês perceberam. Não tem dois R's, porque não pode começar com dois R's. Mas o som delas é forte. Ra, re, né? Ó, ro, ri. Tá vendo? Ó, ro. São fortes os sons, a pronúncia. Então, olha, a gente já observou várias coisas aqui só na lista de palavrinhas que começam com R. Agora vamos para as palavrinhas que tem R no meio, ou dois R's. Tem um monte, né? É a lista maior. Olha só. A maior. Deixa eu dobrar aqui. Olha só. Nossa, tem muita palavrinha.
Essa lista aqui, com R, dois R's no meio da palavra, daria pra gente separar em outras listas. Por exemplo, eu vi aluno ali que separou, por exemplo, daqui daria pra gente fazer uma lista com palavrinhas com dois R's separado. Por exemplo, ó, dois R's, horror, derrubar, correio, escorregar, morro, berro, derrota. Tá vendo? São todas com dois R's, tá? O que a gente observa nas palavrinhas com dois R's, pessoal? Dois R's no meio, que a gente já viu que não pode pôr no comecinho da palavra. Dois R's no meio. O som é forte também, não é? Põe dois R's junto, fica mais forte ainda. Bom, depois tem uma outra separação aqui, daria pra fazer outra lista de palavrinhas aqui, ó. Aquele som de R fraquinho, que fica areri, né? Vampiro, deixa eu ver, orelha, pirata, pirarucu, sério. Tá vendo? Daria pra fazer outra lista com essas palavrinhas. Então aqui, essas palavrinhas, elas têm um R, o som fraquinho. Elas têm um R só aqui no meio, né? E elas têm um som fraquinho. Depois, nas próximas atividades, nós vamos descobrir, não sei se vocês já prestaram atenção, eu não vou falar agora, vamos ver se alguém descobre o porquê que essas que tem um R só aí, sozinhas aí, tem esse som fraquinho, ó. Vampiro, orelha, sério, pirarucu, elas têm o som fraquinho, o R. E tem um motivo, tem uma regrinha, essa, tá? Depois a gente tem outro grupinho aqui dentro desse grupo, que seria aquelas que se juntam com outra consoante, né? Porque a gente tem as vogais e as consoantes no alfabeto, lembram? As vogais são A, E, I, O, U. As consoantes B, C, D, F, G, H, J, né? Então a gente tem, ó, aqui, quando junto o G com R, alegria, que fica aquele som dobradinho, né? Ó, vibrar, até tem gente que tem dificuldade de fazer, né? A escrita aqui, ó, do B, né, com o R em cima, que a tia fala, faz um banquinho aí que tem um R aqui do bra, né? Prédio, se a gente não colocar o R, fica pédio, né? Milagre, apresentar, dragão, obrigação, tem um monte. E tem uma outra lista aqui dentro, que seria o ir, or, o firme, largo, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Ordem, se a gente não colocar para ficar esse som or, né? De, por exemplo, porta, ordem, fica ordem. Então a gente põe esse R para fazer o or, né? Ir, o firme, tá vendo? Olha quanto detalhe. Então aqui dá para escrever um monte de coisa que a gente observou, dá? Então vocês vão fazer uma listinha de coisas que vocês observaram aqui embaixo. Que aqui a gente tem as palavrinhas com dois R's, que os dois R's vêm no meio da palavra, porque não pode vir no começo,
que quando tem dois R juntos o som fica mais forte, que tem esse R no meio da palavrinha, que tem um som fraquinho, que a gente ainda vai descobrir o porquê. Que tem esse R que junta com as consoantes, né? Que faz o brá, trá, crá, né? Gri. Olha só, essa lista aqui é grandona. E vem a última lista com as palavrinhas que tem R no final, tá? As palavrinhas que tem R no final, existe palavra com dois R's no final? Não, professora. Não existe? Claro que não. Então, essa já é uma observação para escrever aqui. Não existem palavras com dois R's no final. Não existem. Então, a gente vai escrever aqui também. Vocês vão escrever aí. Então, todas essas que nós colocamos aqui, não tem dois R's no final. É um R só. Então, um R só já vai fazer esse som aqui, ó. Sumir, zíper, juntar, pomar, horror. Que a gente que é do interior faz mais esse som, né? Do caipira mesmo, dobrado, né? Pomar, não é pomal, nem pomal, hein? Não é pomal, é pomar. O pessoal lá de São Paulo, da capital, fala pomar, né? Os cariocas falam pomar, né? Ou os mineiros. Cada lugar tem uma pronúncia. Nós aqui no interior falamos pomar, horror, apresentar. Então é o ar, ir, or, ur. Então quando acrescenta esse Rzinho junto com a vogal, né? A, E, I, O, U, põe o R no finalzinho, fica o ar. Se não colocar o R, ó, fica sumir. Que muita gente escreve aí no WhatsApp, no Facebook, né? Escreve tudo errado, esquece de colocar esse R aqui no final e fica horroroso, fica feio. Sorrir, não é sorrir, né? Aí vira outra palavra da língua portuguesa, né? E aí vai, olha, tem palavrinha que tá aqui, que tá lá nas outras listas também. Motor, horror, fugir, por aí vai, não vou ler todas. Então aqui, todas têm um R só no final, que não existe palavrinha com dois R's no final. E acrescento um R no final aí, depois dessa vogal, né? Aqui, ó, A, E, I, O, tá vendo? Sempre depois da vogal, no finalzinho vem o R. Essa já é a dica aqui, né? Que eu observei. Então, depois eu vou tirar a foto e pôr lá pra vocês a minha lista, tá? Agora ficou toda dobrada, mas não tem problema. Vai dar pra ver certinho. Eu vou tirar a foto e colocar lá. Eu vou querer essas observações no caderno de língua portuguesa. Por quê? Depois dessa atividade, eu já passei outra do texto. E a gente vai ter a sequência didática de atividades sobre isso para chegar num encerramento, num fechamento sobre o uso de R, um R e dois R's, para não errar mais essas palavrinhas, tá? Ai, professora, para que a gente precisa ficar copiando esse monte de palavra? Que coisa chata. Tem que copiar. Tem que copiar, observar, ver cada detalhe da palavrinha. Depois nós vamos construir a regrinha juntos, para não errar mais na hora de escrever. Por isso que é importante. Eu podia muito bem falar para vocês, ó, é assim, assim, assim. E vocês podiam lá decorar, ficar lendo, decorando. Mas não é assim que funciona. Então, nós vamos construir juntos. É muito mais legal. Vocês vão ver, tá? Então, até o próximo vídeo.
Até a próxima aula. E eu vou deixar lá as orientações do que vocês vão ter que fazer, tá bom? Combinado? Se esforcem aí, tá bom? Tchau!